Alô, alô. Eu? Alô. Queridos irmãos, que a paz e o amor de Cristo neste momento invada nossos pensamentos, a nossa mente, nos tranquilizando para mais uma etapa dos trabalhos na nossa casa mediúnica, aonde nós viemos buscar. Mas antes de levar, nós temos que aprender a deixar. Então aqui é o lugar da gente deixar todos aqueles pensamentos que nos incomodaram, todas aquelas raivas, aquelas angústias, aquelas aflições. Então aqui é o lugar. Porque é exatamente aqui na hora que nós conseguimos deixar essas vibrações, elas são trabalhadas pela espiritualidade, pelos nossos irmãos desencarnados, com mais luz do que nós, na sua grande maioria. Eles pegam essas energias e transformam em energias salutares, em energias do amor, e nos devolve. E quando não nos devolve, porque muitas vezes, durante o nosso dia a dia, a gente está com toda a nossa mente fechada, bloqueada, nós não conseguimos deixar esses espíritos trazerem as boas vibrações que foram trabalhadas, né? E nós criamos as barreiras, mas não é perdido. Aquela energia é desviada para outras pessoas que estão pedindo naquele momento, né? Para os hospitais, para os cárceres, para aqueles que se enganaram na vida. Então, sempre há um aproveitamento. E claro, que a exemplo de Jesus, Jesus foi uma grande fábrica de amor, de paz e de boas vibrações. E é exatamente esse modelo que ele deixou para nós. Então vamos procurar assim, relaxar agora, ficar bem à vontade. Vamos se livrar desses pensamentos que nos obsidiaram durante o dia. Vamos nos concentrar. Vamos ficar leve, vamos levar nosso pensamento a Deus e vamos fazer a nossa prece de abertura, dizendo assim: Pai querido, obrigado pela oportunidade que tem nos dado. Obrigado pelo caminho traçado e iluminado pelo teu Filho Jesus, que me conduziu até esta casa nessa noite. Obrigado pela minha mente, obrigado pelos meus pensamentos. Obrigado àqueles irmãos que me antecederam, traçando as estradas, iluminando as estradas do bem. Para aqueles que, mesmo na espiritualidade, me deram a mão para trilhar a minha missão, para trilhar sobre esse caminho, não deixando eu desviar, não permitindo que o mal invadisse minha vida. Obrigado, Pai. Mas assim mesmo, Pai querido, nessa hora com os pensamentos elevados a Ti, elevados, Pai, ao Teu amor, à Tua bondade, à Tua sabedoria,
Fazei de mim um instrumento, Pai, para que nesta hora as minhas energias vitais sejam utilizadas pelo meu guia espiritual, pelo meu anjo da guarda, ou por essa falange de espíritos que hoje estão trabalhando nessa casa. Que pegue essa energia vital e transforme em energias salutares, em energia de amor, e que possa ser conduzido naqueles lugares para aquelas pessoas que não puderam estar presentes aqui, ou ainda, Pai, permita que esses espíritos extensionistas, carregados com tua fagulha de amor, com a tua fagulha de paz, sejam levados naqueles lares que ora estamos pensando, Pai, para aquelas famílias agonizadas na dor ou movida pelo ódio. Nós sabemos que tudo podeis, nosso irmão Jesus. Transforme aquelas energias, aqueles pensamentos obsessivos alimentados pelos irmãozinhos das trevas, que sejam transformados em energia de união, energia de amor, para que o Pai sorria para o Filho e o Filho agradeça pelo Pai. Ó Jesus, abençoe aquelas mãezinhas que oram e choram com seus filhos no braço, agonizados pela dor. Vós que tens a força, o poder, a capacidade de vibração da cura, Jesus amado, inspire naquela mãe as energias suficientes para que seus filhos sejam amenizados da dor, que sejam amenizados da fome, que sejam amenizadas as dores do abandono, Pai querido. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dessa falange espiritual que está incessantemente trabalhando entre nós neste momento, damos por abertos os trabalhos da doutrinária da noite, meus queridos irmãos. Que Jesus permaneça conosco, que assim seja. Quando nós olhamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos folheando e chegamos no capítulo 6, aonde nós vamos encontrar assim, um capítulo que Jesus fala muito sobre a consolação. E o título dado pelos, vamos dizer assim, pelos evangelistas, principalmente pelo Mateus, ele denominou de Jesus o Consolador. Poderia ser o João Consolador, a Maria Consoladora, não? Porque Cristo está dentro de nós, nas nossas ações, na nossa evolução hoje. Jesus está muito mais, permanece mais tempo junto conosco, porque estamos aprendendo, passando por uma fase da nossa evolução, aonde nós entendemos que o interno,
que o intrínseco, que a nossa alma, que nossos pensamentos são muito mais importantes do que nossas ações materiais. Não estamos mais preocupados, na sua grande maioria, sobre aquilo de dizer quanto vai me deixar de lucro, quanto ele traz de dinheiro no bolso. Não. Hoje nós estamos pensando como eu vou agir para que ele saia daqui satisfeito. Qual é o grau de satisfação no meu comércio, no meu dia a dia, que o meu cliente está saindo? E é assim. Hoje os valores intrínsecos, os valores morais, todos os valores, as atitudes, as ações nossas de cada dia, está intimamente ligado com o grau de satisfação daquelas pessoas que estão ao nosso redor ou que dependem de nós. Sejam os profissionais liberais, seja o comerciante, seja o professor. Como está saindo o meu aluno de dentro da escola? Não precisa saber ler, não precisa saber escrever, pode escrever errado, mas o interessante é que ele aprenda e tenha a grande aula da cidadania. A cidadania que são as relações externas e a sua relação consigo mesmo. Então, vamos provocar o desenvolvimento da inteligência? Vamos. Mas existe o currículo escolar, não é? Que tem que aprender a ler, escrever, somar, multiplicar, não é? Tem que escrever correto, mas também tem o currículo oculto, que é a obrigação daquele mestre, daquele professor, de formar ali um cidadão, e muitas vezes pelo exemplo. E isso também os filhos esperam de seus pais. Então não tem mais. Hoje nós educamos muito mais por exemplo do que através da palavra. E é exatamente isso que Cristo, uma parte do seu discurso, quando aqui ele encarnou no planeta, ele esperava de nós. E isso nos dá uma alegria como cidadão, isso nos dá uma alegria, não é? Quando nós vimos que as famílias estão unidas. Tem algumas que ainda faltam aprender, mas é o caminho. Todo mundo tem a vontade de. Assim como Jesus também, quando ele fala, né? Quando os apóstolos, eles dizem assim, Jesus o Consolador. Eles estão não pegando aquela grande capacidade de influenciação de Jesus sobre os demais, mas sim dizendo assim, ele foi capaz, ele disse que vocês fariam também. Então, dentro desse pensamento é que nós vamos hoje, não é, basicamente, falar sobre isso. Então, consolação, né? No capítulo 6, aí nós vamos ver o que é consolar, que a gente, né, normalmente ouve, é um termo que caiu em uso popular e com um conceito, ao longo do tempo, foi se modificando. Então, consolação é o alívio dado à aflição, à dor e à agonia de alguém. É isso que Cristo fazia. É isso que Cristo, na forma de espírito ainda, quando nós pedimos, ele faz. Não? Ele leva o alívio. Quantas vezes nós dissemos assim, meu Deus, e agora? Ai, Jesus. E Jesus se faz presente. E Deus se faz presente, muitas vezes, na forma do nosso anjo da guarda, do nosso guia espiritual, de um amigo espiritual nosso. Ele traz o alívio para nós, ele traz a solução, muitas vezes.
não é? E consolador é aquele que traz a consolação. É uma peça importante no processo. Nós estamos frente a um processo de que nós queremos alterar algo naquela situação, naquele contexto. Isso é o ato da consolação. E consolar é a ação da consolação na relação, na conversa, né? No diálogo. Isto é, a influência do pensamento do consolador sobre o consolado. Então vejo que a consolação exige um comprometimento muito grande do consolador. Porque ele tem que acreditar naquilo que ele vai falar, ele tem que montar o seu ato de ação para que se torne um fato, e a partir daí influenciar a mente daquela pessoa que está necessitada, por exemplo, que está precisando daquilo que a gente se predispõe a fazer. Então vejo, quando Cristo, ele fala assim, vinde a mim os aflitos. Vejam só quanto nós podemos contar com Jesus na nossa vida. Vinde a mim os aflitos. Quantas horas nós estamos aflitos? Graças a Deus que nós lembramos dele. E ele diz assim, ele abre o coração. Vinde a mim os aflitos, os sobrecarregados, os que choram, os que clamam, aqueles que não conseguem a solução para a doença de seus filhos. Vinde, que eu vos aliviarei. Provai do meu jugo, e verás o quanto eu sou dócil. Provais do meu jugo, provais daquilo que eu me proponho, do amor, da caridade, provai da bondade, provai da simplicidade, da humildade. Isso é o jugo que Cristo trouxe para nós. Provai do meu jugo, e verás o quanto eu sou dócil. Nós não queremos ser dócil? Nós queremos cada vez nos melhorar mais para menos atingir o nosso vizinho, aqueles que estão na nossa dependência. Nós nos tornamos mais dócil. Então nós estamos numa luta constante. E verás que meu jugo é leve. É só nós querermos. Nós temos a capacidade de mudança. É fácil. É fácil eu dizer aqui. Mas é muito difícil todo o processo de mudança. Às vezes nós avançamos 10 passos e recuamos 5. Mas nós temos que nos valer e caminhar mais 15 para frente. Esse é o grande desafio. Mas para isso, esse vai, esse vem, nós temos que ter uma certeza, que é o que nós queremos. Será que eu quero só o meu bem? Ou eu quero, juntamente com todos aqueles que me circundam, viver bem? Será que eu posso ser um oásis e o resto não me interessar, ser um deserto? Não. Na nossa evolução hoje, que nós queremos realmente, é a gente avançar todo mundo junto. Tá? Então é por isso que Cristo diz assim, tomai meu jugo sobre vós, deixe penetrar a simplicidade, o amor, o respeito, a paciência,
o abraço fraternal, o bom pensamento. Tomai meu jugo sobre vós, humildes de coração, aqueles bondosos de coração, aqueles que desejam uma vida um pouco melhor, um brilho melhor no sol, nos olhos, que consiga enxergar mais um feixe de sol na sua vida, que o horizonte brilhe. É aqui, humildes de coração, para o repouso da sua alma, para que eu me eduque, para que eu eduque essa alma que está usando esse corpo neste momento, para que eu me torne mais brando, para que as minhas relações sintam o prazer de estar comigo, e que eu entenda que eu sou também um foco, a exemplo de Jesus, um foco do bem, das boas energias. Porque Cristo dizia, se eu posso, vós podeis muito mais do que eu. Porque Ele mesmo, vivendo há 2000 anos atrás, na sua última encarnação, aonde o homem ainda tinha uma pedra no seu cérebro, aonde a sua inteligência passava por uma arma branca, aonde ele era 100% carnívoro, ele acreditava, ele estava enxergando hoje nós. Vós podeis muito mais. Nós evoluímos, nós aprendemos a pensar melhor, nós aprendemos a desejar o bem, nós aprendemos a dar um amparo para aquela criança que está desabrigada. Então, meus queridos irmãos, Jesus, para tudo isso, ele impõe uma única condição: que a gente conheça o amor, e depois de conhecer o amor, nós pratiquemos a caridade. Porque caridade sem amor não existe. É favor, é cobrança, é tirar proveito próprio. Mas quando nós conhecemos o amor, e que amor é esse? É aquele amor incondicional. Da onde ele decorre esse amor? De nosso sentimento, de um lugarzinho na nossa mente, ali onde vem uma sementinha, dizendo assim: esta é a semente do amor, mas que precisa ser adubada para germinar através da fé. Nós temos que ter a fé. Tendo a fé, tendo esse amor, logicamente que a caridade nasce por si só. Não é caridade material, eu não estou falando na caridade material. Eu estou falando na caridade espiritual, a caridade de nossos pensamentos. Aquela vontade de fazer o bem. Se hoje eu emprego 50, amanhã eu quero empregar 70, porque eu quero ver mais gente bem. Eu vou pagar uma comissão para ver eles um pouco melhor, mais próximo daquilo, da minha mesa farta, que na casa deles também tenham. Que os filhos deles tenham a mesma oportunidade de estudo, de evolução. E à medida em que nós vamos desenvolvendo esses pensamentos, nós vamos também colocando as nossas forças num processo de evolução do planeta Terra. Que nós estamos loucos que aconteça. Não queremos mais esse planeta de sofrimento.
de expiação, de dor, de fome, de miséria. Nós queremos um planeta regenerado, um planeta onde o bem vai se pôr ao mal. Então, meus queridos irmãos, depende de cada um de nós, a nossa capacidade. E Jesus, preocupado com a consolação com o nosso irmão, ele deixa falado um modelo, que é o cristianismo. Mas o que é o cristianismo, meus queridos irmãos? Nada mais é do que ali no item 3, vocês podem ver, é a lei do amor e da caridade. Será que eu sou tão pobre que eu não posso dar um pouquinho da minha alegria, da minha felicidade, da minha experiência de vida para o jovem, para a criança, para aqueles que estão sendo consumidos pela droga? O que eu tenho feito por eles? Aqueles velhos abandonados nas esquinas, o que eu tenho feito? Quanto do meu amor eu estou jogando para eles? Quanto da minha caridade? Será que eu não posso incluí-los nas minhas orações? Nas minhas preces? Podemos, e eu tenho certeza que nós todos, até por estar aqui, até pela nossa escolha de estar aqui, a gente faz. E como é bom fazer. Mas o homem, ainda extremamente difícil essas duas coisas para ele no ano zero, logo totalmente educados por um império corrompido, perverso, o Império Romano, chega Cristo, falando de amor e de caridade. Claro que esse homem tinha que ser perseguido. Mas já era tudo proposital? Já se sabia de tudo que ia acontecer? E aí segue essa lei do amor e da caridade, começou a ser levemente cultivados. As pessoas, aquelas famílias, aqueles grupos, aqueles bandos de pessoas que viviam numa vida nômade, começaram a se tornar sedentários num determinado lugar. E aí eles começaram a constituir famílias também. Aí começou o início de um processo em direção ao amor e em direção à caridade, através das trocas. Eu tenho a carne, tu tem o trigo. E aí eles começavam a se fazer a troca. Isso era um ato caridoso. Aquele pai, aquela mãe, e quem de nós, pai ou mãe, não desejamos assim o melhor para os nossos filhos? Mas o que tem diferente o nosso filho do vizinho? Porque também não vamos desejar para o nosso irmão? Ele não precisa saber. Os pensamentos positivos que nós estamos enviando, não precisa a gente dizer. Não tem endereço, simplesmente o endereço vai pelo pensamento e pela vontade da prática do bem. Aí segue, na Idade Média, as grandes descobertas, aquilo que a Europa estava com problema econômico e queria descobrir novos mundos. Aí veio de lá para cá aquela quantidade de gente, que abandonado pela sua pátria-mãe, vieram para cá. Aí tem um movimento em 1600, chamado movimento iluminismo, que era um movimento cultural. Aí houve um grande avanço mental do homem, mas decorrente de todas aquelas crises da Idade Média, daquelas guerras, daquelas coisas todas que existiam, fome, miséria. Depois, em 1700 e pouco, veio a Revolução Industrial. Novamente o desemprego, novamente o desequilíbrio mental do homem e o desequilíbrio na família. Mas logo em seguida vem
em 1789, a Revolução Francesa, que tinha a busca uma busca de atitude para as pessoas do velho continente, da Europa. Através de quê? Dar a liberdade às pessoas. Só com liberdade nós pensamos. Só com a liberdade a gente avança mentalmente. Igualdade. Todos nós iguais, todos nós vamos pensar. E fraternidade. Querer o próximo, vibrar com o próximo, irradiar ao próximo. Esses eram o objetivo da grande Revolução Francesa. Mas, aí voltando, meus queridos irmãos, que todos os atos e atitudes e todos os movimentos e todos os desencarnes coletivos, nada é à toa. Tudo isso serve para a gente amadurecer, tudo isso serve para a gente crescer mentalmente. E aí vem, na continuidade do estudo, nós vamos ver, não é? Que ainda Jesus nos diz assim, ó, quando ele é perseguido, né, pelos romanos, pelos próprios líderes, vamos dizer assim, os líderes que mandavam na época em Israel, né? Jesus diz assim, ó, Pai, perdoá-los, eles não sabem o que fazem. Olha a grandiosidade. Mas também ele tinha consciência tranquila, porque a sua missão também estava chegando ao final, e ele já sabia que algum dos seus seguidores iria traí-lo. Esse era o propósito, esse era o plano de ação dele aqui. E aí, vejam só, se vós me amais, nós amamos. Guardais os mandamentos, os meus mandamentos. Porque pedirei ao Pai que envie um novo Consolador. Mas desta vez, para ficar eternamente com vocês. Virá na forma de espírito. E Jesus ficou na forma de espírito conosco. Ele não foi e nem veio, ele ficou. Ele desencarnou e voltou agindo como espírito entre nós. Por isso que ele está junto conosco. Por isso que muitas vezes, na hora da agonia, ele nos abraça. Vejam o quanto o compromisso de Jesus com o nosso processo do bem, do nosso bem-estar. Claro que nessa condição, quando ele diz isso, ele estava prevendo que essa Revolução Francesa, que esses movimentos de massa no continente, na época, com as grandes descobertas, com a invenção das grandes navegações, o homem iria se perder. O homem entraria num processo de degeneração mental. E é uma fase que se torna basicamente aquilo que vinha sendo alinhavado, uma vida espiritual. As grandes descobertas da ciência levam a humanidade para o lado do material. Vejam, ou era o grande pesquisador, que ele por si só dizia, eu sou Deus, eu sou Jesus, eu sou capaz de pesquisar, eu sou capaz de fazer algo novo, e deixou o outro lado. Mas
quem Deus se valeu nisso aí, meus queridos irmãos? Também estava previsto por Jesus. Ele simplesmente começou a codificar, a pensar que era a hora de surgir uma nova religião, que era a hora de surgir uma nova filosofia de vida, um modelo de vida. Em 1856, Allan Kardec torna o espiritismo real, comprovado cientificamente e espiritualmente. Não tinha mais como os pesquisadores dizer que o mundo era material, porque foi usado o método científico, e o método científico é inquestionável. Então vejam, meus queridos irmãos, que isso tudo está organizado. Tudo vai acontecendo, e a velocidade dos acontecimentos, tanto de vista material como espiritual, está intimamente ligado com o nosso avanço espiritual. Quanto mais maduro espiritualmente eu for, mentalmente eu for, eu vou estar ligado com o bem, obviamente, mais rápido eu vou conseguir enxergar ali na frente, tanto do ponto de vista material, como do ponto de vista espiritual. Eu sei que é um tema pesado, mas se faz necessário. Quando eu fui preparar a palestra, eu abri e caiu direto, né, no capítulo 6, que era o Cristo Consolador. Então vejam, aí segue, né, a codificação do Espiritismo, aquelas mesas girantes, aquelas batidas nas paredes, né, tudo para mostrar. E Allan Kardec utilizou o método científico e aquilo era real e começou a provar para o planeta Terra que realmente existia uma vida espiritual. E Allan Kardec começou a codificar, a criar essas condições. Até que, em 1856, né, chega o Livro dos Espíritos até nós. Grande parte do mundo queima, a Espanha, né, os padres mandam queimar e tal, mas foi a melhor propaganda, porque eles mandaram queimar, e aí todo mundo ficou curioso para ler e mandavam, né, vir de contrabando, não sei o jeito que chegava na Espanha os livros. Né? Mas vejam só que tudo isso aí, claro que o Espiritismo não chegou hoje nesse grau de evolução que nós estamos. Houve lá a curiosidade, as batidas, a filosofia, né, que é esse modelo de vida, obedecendo às leis morais, né, falando essas coisas que nós falamos, a religiosa, né, que era a extensão de Deus nessa filosofia de vida. Hoje nós estamos lutando para essa posição intermediária ainda, buscando a regeneração social, um equilíbrio entre o material e o espiritual. Nós vamos começar a aprender, quando a gente chegar naquele grau de evolução, a discernir muito mais o bem do mal. Nós vamos ter as nossas escolhas. Então isso é o Espiritismo. Isso tudo, meus queridos irmãos, logicamente está intimamente ligado com a nossa consolação. Aí vem também, né, outro item importante, diz assim, o Espiritismo estuda o sofrimento. Claro que nós estudamos o sofrimento, as expiações, como mecanismo de se melhorar. Nós enfrentamos as nossas montanhas. Assim, Cristo nos disse, né? A sua fé remove montanhas. Então nós temos que retirar aquelas montanhas enegrecidas da nossa alma, que a gente se propôs a retirar, nós temos que retirar, pensando numa vida futura, pensando lá adiante, não sei quantos milhões de anos, de repente, nós vamos purificar o nosso espírito, vamos nos tornar um anjo.
Mas isso, meus queridos irmãos, claro que nós temos que passar por várias etapas. Uma delas é consolar. Nós temos que aprender a consolar e ser consolado. A lidar com esses sentimentos. Por isso, nos concentramos neste momento, elevando nosso pensamento a Deus, pedindo a Ele o amparo, a proteção divina e as forças necessárias para que possamos praticar a nossa caridade a partir da consolação. Oramos então, queridos irmãos. Pai querido, te pedimos nesta hora, Pai, se assim nos permitir e se formos merecedor, a tua luz, as energias do cosmos suficiente para que a minha mente transforme em energias salutares, para que possa espargir em direção àqueles que ora necessitam, aqueles que clamam, aqueles que não conhecem o endereço do amanhã, Pai querido. Que sejamos bons destinatários do amor, da tua luz, que possamos neste momento emanar em direção àquelas pessoas que vamos pensar, sobre aqueles lares que passam na agonia, naquelas famílias escurecidas pelo sentimento do mal, que ali seja retirado, Pai, deixado, plantado ali a árvore do amor, os frutos da caridade. Pai, permita que através de meus pensamentos neste momento, consigamos emanar em direção aos hospitais, aos leitos daqueles que se encontram agonizados pela dor, ao presídio para aqueles que ora estão, meus queridos irmãos, arrependidos pelos seus atos, e para aqueles que ora estão no processo de se melhorar, que têm uma consciência do equívoco, que eles sejam amparados, que seja ali colocado uma bandeira de amor, de paz, uma bandeira que mostre o caminho do bem, Pai querido.